Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, do versículo 1 até o 5º, depois o versículo 10, depois vai para o versículo 12 até o 14. E aqui vem uma pergunta: quem é o maior no reino dos céus? É interessante que a resposta de Jesus é totalmente o contrário assim, do que os apóstolos estavam perguntando. A pergunta não é quem é o maior no reino dos céus. Jesus fala, não. É melhor, para você ser maior, você tem que ser o menor. E aí ele usa a comparação das crianças. Olha aí as crianças. As crianças, elas estão aí nessa fase de desenvolvimento, que as crianças, elas estão tão agarradas aos seus pais, que elas acreditam piamente que o pai, os seus pais, querem o melhor para elas. Por isso que as crianças estão sempre ali. E o que o pai e a mãe falam, estou falando aquelas criancinhas, elas acreditam, eu repito, elas acreditam piamente no que o pai e a mãe falam. Elas se colocam nessa situação de dependência. Já o adulto, ele já é independente. Ele já foi contagiado pelo orgulho, pelas vaidades, pela prepotência, que o próprio mundo também vai oferecendo. Mas a criança, ela está ali, junto com a mãe, ela está junto com o pai, ela está aprendendo. A criança, ela é indefesa. É o pai e a mãe que vai cuidar dela. Nós deveríamos nos colocar diante de Deus desta forma, como a criança está. Uma vez num curso que eu estava fazendo, o professor lá nosso dizia, é bem assim na área da psicologia, eles diziam o seguinte, que o cérebro da criança é como se fosse uma tábua, é como se fosse algo que estivesse vazio. E na medida que a criança vai crescendo, o adulto vai colocando ali as palavras, os ensinamentos, e aí a criança vai absorvendo aquilo. Ela vai aprendendo. Porque, repito, é como se não estivesse nada
E aí ela vai ouvindo, vai aprendendo e vai fazendo. Assim é a criança. E ela vai se desenvolver de acordo com aquilo que ela aprende. Se os pais ensinarem coisas erradas, as crianças vão aprender coisas erradas. Se os pais ensinam coisas certas, as crianças vão aprender o que é certo. Muitas vezes nós podemos até avaliar a vida de um casal, de um pai e de uma mãe, pela própria vida dos filhos. Quantas vezes a gente recebe nós padres, né? Os pais que vêm atrás de nós padres, para dizer, reza pelo meu filho, por causa do meu filho estar assim, ele é rebelde, ele faz isso, ele faz aquilo. E muitas vezes, quem está precisando ali do conselho, da oração, é o pai e a mãe, porque a vida do pai e da mãe não está sendo uma vida conivente que leve o filho a ter uma vida sadia. Então, a rebeldia do filho ou dos filhos é por causa do que eles estão vendo com os pais, brigas na frente deles, falta de respeito de um para com o outro. Aí o filho vai absorvendo tudo aquilo e aí ele vai se tornando uma pessoa rebelde. Eu acho que você já deu para entender o que é que o que Jesus está dizendo para nós no Evangelho de hoje. A criança é essa que vai aprendendo as coisas. E ela precisa aprender porque ela apreende aquilo que é dado para ela. Então, nós, enquanto adultos, nós precisamos nos converter e ter essa ação da própria criança que aprende. E ela vai aprender de acordo com o que é ensinado. Por isso que os pais precisam dar a catequese para os filhos, ensinar as coisas de Deus. Como diz lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, que deve se inculcar no coração do filho os ensinamentos dele, porque na medida que vai inculcando no coração deles os ensinamentos, eles vão crescendo e aprendendo o que Deus dá, o que Deus quer. Aí Jesus dá uma maneira, dizendo assim, olha, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo, e os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está no céu. Não desprezeis. É preciso acolher, é preciso viver como essa criança que ela aprende, e nós precisamos nos colocar nessa atitude diante de Deus também, nessa atitude de entrega. Aí Jesus faz a comparação dessa ovelha, da ovelha que se perde, né? E ele vai em busca daquela ovelha, e depois ele pega aquela ovelha que estava perdida. Aí ele conclui, do mesmo modo, o Pai que está no céu não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. As crianças, elas não podem se perder. Elas não podem. Porque Deus veio para salvar a todos. E às vezes um adulto que está se perdendo hoje é porque a criança não recebeu o devido ensinamento que ela deveria receber. E olha o que é que o mundo está fazendo hoje com as crianças. Olhe, vocês percebem o que é que o diabo ele está fazendo com as crianças? O diabo ele começou com os adultos, não conseguiu. Ele passou para os jovens, não conseguiu. Agora ele passou para os adolescentes, não conseguiu totalmente. Agora ele está partindo para as crianças.
E aí os filmes, observe os filmes infantis que existem hoje. Os filmes infantis do meu tempo não era assim não, como os de hoje. No meu tempo de criança, os filmes eram uma coisa assim mais que dava para nos ensinar as coisas, os filmes que apresentavam. Hoje, a ideologia de gênero estão nos filmes. A gente vê sensualidade nos filmes. Nós vemos nos filmes a violência. Nós vemos nos filmes infantis o desprezo de Deus. Jesus está dizendo, ai daqueles que fazem perder um desses pequeninos. Você que é pai, você que é mãe, esteja olhando, cuidando, educando, ensinando as verdades, as coisas de Deus, porque essas crianças não podem se perder. Nenhuma delas. Deus não quer que nenhuma delas. Ainda mais que no tempo de Jesus, as crianças não tinham tanto valor. Tanto a criança, como a mulher, não tinha todo esse valor. Por isso que Jesus está dizendo, em relação aos meus pequeninos, cuidemos das nossas crianças. E eu pergunto, o que você, pai, e o que você, mãe, tem feito pelos seus filhos? Vocês têm levado os seus filhos para Deus? Ou me desculpe eu dizer assim, ou você tem levado os seus filhos e entregado nas mãos do diabo? Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.